Toma tempo compreender o eu, ou o tempo não pode ajudar a compreendê-lo? A autorrealização é só uma questão de tempo, ou depende de outros fatores além do tempo? Toda espera é fútil. Depender do tempo para resolver nossos problemas é nos auto-enganar. O futuro deixado a si mesmo meramente repete o passado. A mudança só pode acontecer agora, nunca no futuro. O que produz uma mudança? Veja com claridade cristalina a necessidade de mudança. Isso é tudo. A autorrealização acontece na matéria ou além? Não é uma experiência que depende do corpo e da mente para acontecer? Toda experiência é ilusória, limitada e temporal. Não espere nada da experiência. A realização, por si mesma, não é uma experiência, embora possa levar a uma nova dimensão de experiências. Apesar disso, as novas experiências, por mais interessantes que sejam, não são mais reais que as velhas. Definitivamente, a realização não é uma nova experiência. É o descobrimento do fator atemporal em cada experiência. É a consciência que faz a experiência possível. Exatamente como em todas as cores, a luz é o fator neutro. Assim também, em cada experiência, a consciência está presente, embora ela não seja uma experiência. Se a consciência não é uma experiência, como pode ser percebida? A consciência está sempre aí. Ela não precisa ser percebida. Abra o obturador da mente e ela será inundada de luz. O que é a matéria? A matéria é o que você não entende. A ciência compreende a matéria. A ciência meramente empurra para trás as fronteiras de nossa ignorância. E o que é a natureza? A natureza é a totalidade das experiências conscientes. Como um eu consciente, você é parte da natureza. Como consciência, você está além. Ver a natureza como mera consciência é consciência. Existem níveis de consciência? Existem níveis na consciência, mas não na consciência. Ela é um só bloco homogêneo. Seu reflexo na mente é amor e compreensão. Há níveis de claridade na compreensão e de intensidade no amor, mas não em sua fonte. A fonte é simples e única, mas seus dons são infinitos. Apenas não tome os dons pela fonte. Entenda-se como a fonte e não como o rio. Isso é tudo. Eu sou o rio também. Certamente o é. Como eu sou, você é o rio, fluindo entre as margens do corpo. Mas também é a fonte, o oceano e as nuvens do céu. Onde quer que haja vida e consciência, aí está você. Menor que o menor, maior que o maior. Você é, enquanto tudo mais aparece. O sentido de ser e o sentido de viver são o mesmo ou são diferentes? A identidade no espaço cria um. A continuidade no tempo cria o outro. Você disse uma vez que o que vê, o ver e o visto são uma só coisa, não três.
Para mim, os três estão separados. Não duvido de suas palavras, apenas não as compreendo. Olhe com atenção e verá que o que vê e o visto só aparecem quando há ver. São atributos do ver. Quando você diz eu estou vendo isto, o eu estou e o isto vêm com o ver, não antes. Não pode haver um isto não visto, nem um eu estou que não veja. Posso dizer, eu não vejo. O eu estou vendo isto converteu-se em eu estou vendo que não vejo, ou eu estou vendo a escuridão. O ver permanece. Na trilogia, o conhecido, o conhecer e o conhecedor, só o conhecer é um fato. O eu sou e o isto são duvidosos. Quem conhece? O que é conhecido? Não há certeza, senão no fato de conhecer. Por que estou certo de conhecer, mas não do conhecedor? Conhecer é um reflexo de sua verdadeira natureza, junto com o ser e o amar. O conhecedor e o conhecido são acrescentados pela mente. Está na natureza da mente criar uma dualidade, sujeito-objeto, onde não há nenhuma. Qual é a causa do temor e do desejo? Obviamente, a recordação das dores e dos prazeres passados. Não há nenhum grande mistério a respeito. O conflito só surge quando o desejo e o temor se referem ao mesmo objeto. Como pôr um fim à memória? Isto não é necessário nem possível. Compreenda que tudo acontece na consciência e que você é a raiz, a origem, o fundamento da consciência. O mundo é apenas uma sucessão de experiências e você é o que as faz conscientes, permanecendo, ainda assim, além de toda experiência. É como o calor, a chama e a madeira que queima. O calor mantém a chama consome a madeira. Sem o calor não haveria chama, nem combustível. Similarmente, sem consciência não haveria nem consciência nem vida, a qual transforma a matéria em veículo da consciência. Você sustenta que sem mim não haveria mundo, e que o mundo e meu conhecimento do mundo são idênticos. A ciência chegou a uma conclusão muito diferente. O mundo existe como algo concreto e contínuo, enquanto eu sou um subproduto da evolução biológica do sistema nervoso, o qual é, primariamente, não tanto um centro de consciência, como um mecanismo de sobrevivência como indivíduo e como espécie. Sua visão é totalmente subjetiva, enquanto a ciência trata de descrever tudo em termos objetivos. É inevitável essa contradição? A confusão é aparente e puramente verbal. O que é, nem subjetivo nem objetivo. Mente e matéria não são separadas, são aspectos da única energia. Olhe para a mente como função da matéria e você terá a ciência. Olhe para a matéria como produto da mente e você terá a religião. O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele.